Boa noite a todos. Um prazer muito grande estar de volta aqui a essa casa. Como a Cristina falou, o tema dessa noite é um tema bastante interessante que vem muito a calhar com o que nós estamos passando, né? Essa questão da pandemia. E isso afeta não só a nós aqui do bairro, né, ou do Brasil, mas tem afetado o mundo inteiro. Porque são milhões e milhões de pessoas que estão desencarnando e a gente sabe que é muito difícil, né, para a família, para os amigos, e exatamente por isso que eu acho importante a casa espírita estar aberta para que as pessoas possam estar vindo receber na casa espírita aquele consolo que elas tanto necessitam. É um dos grandes papéis da casa espírita. É oferecer às pessoas este consolo, este amparo, acolher de forma amorosa as pessoas que estão necessitando. E esse tema, perda de entes queridos, ele se encontra no Livro dos Espíritos, na questão 934 a 936, onde ele diz que a morte ele é um fenômeno natural e inevitável. Todos nós iremos retornar para a pátria espiritual um dia, que na realidade a pátria espiritual é a nossa verdadeira morada. Tem uma comparação que diz assim, que a semente, ela morre, para que haja possibilidade da planta germinar, crescer e dar novos frutos. Se essa semente não morrer, não existe possibilidade de uma nova planta e de novos frutos. As plantas, obedecendo a um ciclo natural da vida, a partir do momento que acaba este fluido vital que mantém as plantas vivas, essas plantas morrem. Principalmente as mulheres que gostam bastante, né, de flores, eu adoro. Então nós que mexemos muito com os vasinhos de planta, né, com o jardim, a gente percebe esse ciclo natural da vida, né? Chega um momento em que as nossas plantinhas começam a morrer para que nasçam, através da semente, as novas plantas. Isso faz parte do ciclo natural da nossa vida. E da mesma forma somos nós. A partir do momento que este fluido vital, que nos mantém vivo, que mantém o nosso corpo físico funcionando, a partir do momento que este fluido vital começa a cessar, é aquele momento em que desencarnamos ou morremos. Perdemos esse veículo físico, que é a grande ferramenta de trabalho, né? E voltamos então para a pátria espiritual para darmos continuidade aos nossos trabalhos, ao nosso estudo, ao nosso aperfeiçoamento. Porque a partir do momento que desencarnamos e adentramos o plano espiritual, nós não ficamos ali paradinho. Aquela ideia, né, de que desencarnou e se eu fui muito bonzinho, eu vou para o céu, eu vou estar ali ouvindo anjos tocando harpa. Nós sabemos que não existe essa ideia, né? O trabalho continua, a aprendizagem continua. E ninguém fica no plano espiritual ali olhando para o nada, fazendo hora. Todo mundo tem a sua tarefa, todo mundo tem os seus compromissos e a oportunidade de aprendizagem. E se preparar para uma nova encarnação. Então, assim, é um ciclo natural. A vida não para, a vida não cessa. Seja ela no plano físico ou no plano espiritual, a vida ela está em constante movimento e constante evolução. Falando assim, essa ideia parece ser muito simplista, uma ideia muito fria sobre morte, sobre desencarnação. Alguns podem dizer, nossa, mas é muito frio essa ideia. Não existe sentimento. Mas não é. É que na realidade, se nós formos analisar o que acontece, este é um ciclo natural para todos os seres vivos. Independente se sejamos seres humanos, animais ou plantas. A partir do momento que somos seres vivos, estamos sujeitos a este ciclo natural da vida. A perda de entes queridos é, sem dúvida, a causa de grande sofrimento e de grande dor para todos nós, para todo mundo. Eu acho interessante porque comigo já aconteceu várias vezes, né? No momento em que eu perdi minha mãe primeiro,
perdi minha mãe muito nova. Minha mãe desencarnou com 41 anos, eu estava com 16 anos, mais ou menos. E depois, quando meu pai desencarnou também, há 10 anos atrás, é um golpe violento que nós recebemos. A dor é muito grande. E é interessante porque várias pessoas chegavam para mim e diziam assim, imagina, mas por que você está chorando, né? Está chorando tanto por quê? Você não é espírita? Eu sou espírita, mas eu amo a minha mãe, eu amo o meu pai, eu amo as pessoas. Então, este sentimento de separação é uma separação que nós não sabemos por quanto tempo, porque um dia nós estaremos no plano espiritual e um dia nós iremos nos encontrar. Mas daqui a quanto tempo? Nós não sabemos, não temos ideia de quanto tempo vai levar até que nós nos reencontremos. Então, essa saudade é um processo natural para todo mundo, independente da sua crença, seja ela qual for. Independente do conhecimento que você já tem, a dor é inevitável. Essa dor da separação. O que precisamos, na realidade, é ter este controle sobre esta dor e não entrarmos em desespero. Para isso mesmo é que nos serve a doutrina dos espíritos. Essa dor, ela atinge, ninguém está isento dela. Ela atinge tanto os mais ricos como os mais pobres, né? Os mais cultos, os menos cultos. Ela não escolhe, ela atinge a todos nós. Eu acredito que todos nós já tivemos alguma perda, seja na família, ou seja perda de algum amigo. Todos nós já choramos essa separação. Conhecemos muito bem o que é essa dor. Hoje de manhã eu estava ouvindo uma live do André Trigueiro. Não sei se vocês já ouviram. Ele tem uma live que ele faz assim, acho que todos os domingos e eu acho que durante a semana também. Ele é maravilhoso, André Trigueiro. E ele fez uma colocação hoje que eu achei muito interessante, que eu não tinha parado para pensar ainda. Ele falando exatamente sobre a perda de entes queridos. E ele coloca como ente querido os nossos animais domésticos. Por quê? Não são familiares, né? Não são seres humanos. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que muitos animais domésticos começam a fazer parte da nossa família. Nós temos um amor tão grande por esses bichinhos que é como se eles fizessem parte da nossa família. E no momento em que eles desencarnam, nós também sofremos muito, sentimos uma dor imensa. Porque estes animais, eles são extremamente fiéis, extremamente amorosos. E estão do nosso lado, e não é por um mero acaso. Porque, na realidade, os animais auxiliam muito na evolução do ser humano. É através desse contato com estes animais que nós aprendemos muito sobre a responsabilidade de cuidar daquele que é mais fraco, mais necessitado, porque eles dependem de nós. Nós desenvolvemos a caridade, nós desenvolvemos aquele amor que não espera nada em troca. Porque quando você tem um gatinho, quando você tem um cachorrinho, você não espera nada dele em troca. Você ama porque você ama. Você se dedica a ele porque você ama e quer protegê-lo. Mas você não está esperando nenhuma compensação disso. Então, para muitas pessoas, os animais se tornam como se fossem filhos. Alguns até exageram, né? Eu estava vendo uma reportagem também de um veterinário que fala que muitas pessoas têm exagerado no trato com os animais e estão humanizando demais os animais. E que essa humanização destes animais não faz bem para eles também. Chega uma hora que eles entram meio em conflito, né? Eles já não se identificam mais como cachorrinho, como gatinho. Ele começa a ter um comportamento semelhante ao comportamento de um ser humano e ter, inclusive, o estresse próprio do ser humano. Porque ele começa a ficar muito humanizado. Então, ele recomenda que não haja esse exagero todo. Ame, cuide, proteja, mas não exagere. Então, eu achei interessante porque o André Trigueiro, ele coloca, né, estes animais de estimação como sendo entes queridos. E que também, a partir do momento que eles desencarnam, nós também sofremos profundamente essa separação. Cada pessoa ela vai reagir de uma maneira diferente. Porque eu sempre digo, dor não se mede.
Não existe essa coisa de dizer a minha dor é maior do que a sua. Isso não existe, gente. A dor ela é proporcional ao grau em que a pessoa está preparada para suportar. Tem pessoas que têm né, naturalmente uma resistência muito grande e conseguem superar as dificuldades da vida com mais rapidez, com mais facilidade. Tem outras que passam uma vida inteira para conseguir superar uma perda, uma dor. Então, dor não se mede, ela é própria de cada um sabe qual é o seu limite. E nós precisamos respeitar este limite e jamais comparar. Dor é dor, acabou. A doutora Elisabeth Kubler-Ross, ela é psiquiatra suíço-americana, ela se especializou durante muitos anos no trato com pacientes terminais. Então, ela escreveu um livro chamado Sobre a Morte e Morrer. É um livro de 1969 e neste livro ela traz vários relatos né, do comportamento de pacientes que estavam em fase terminal e do comportamento da família que acompanha esses pacientes em fase terminal. Então, ela dividiu o luto em cinco estágios. Este luto, entenda-se, o luto é quando efetivamente houve o desencarne e o luto que antecede o desencarne. Porque, de uma certa forma, a família já começa a entrar em luto quando existe esse caso de paciente terminal. Você já começa a sofrer por antecedência esse luto. E ela divide em 5 estágios. O primeiro estágio seria a negação ou isolamento. É aquele momento em que o médico chega para dar notícia de uma doença fatal, né, que está em fase terminal, e que o próprio paciente não aceita esse diagnóstico. Ele não aceita que chegou o meu momento. Por mais que se diga assim, eu estou preparado para morrer, eu não tenho medo de morrer, na hora que for eu estou pronto. Será? Vocês estão prontinhos? Tem alguém pronto? Difícil, né? É muito fácil nós falarmos, eu já sei tudo, não tenho mais receio, não tenho mais medo, mas na realidade, por mais conhecimento que tenhamos, nós ainda estamos muito apegados à matéria. Todos nós ainda somos muito apegados à matéria. Por mais que estejamos preparados e que tenhamos conhecimento, se alguém chegar e falar assim, olha, você quer ir agora ou quer esperar mais uns 4, 5 anos? Aí eu quero esperar mais 4, 5 anos, se puder um pouquinho mais, né? Porque nós pensamos, nossa, tem tanta coisa para fazer na vida ainda, tem tanta coisa para resolver na vida ainda, não é o meu momento agora. Então, quando o médico chega e dá uma notícia dessa para um paciente terminal, a primeira reação é a de negação. E da família também, né? A família não aceita. No momento do desencarne, que você vem na notícia, olha, fulano desencarnou. Qual é a reação? Como? Eu não acredito. Não é possível. Existe uma tendência a se negar. E algumas pessoas até se demoram um pouquinho mais nesse processo de negação. O segundo estágio é o estágio da raiva. É aquele momento em que um paciente que se encontra nessa fase terminal, muitos veem aquela raiva, né? E aquele pensamento, por que eu? Por que comigo? Com tanta gente no mundo, por que isso tinha que acontecer comigo? Ou mesmo nós, né? Recebendo a notícia de um ente querido que está desenganado ou que até já desencarnou, neste momento, no primeiro momento de raiva, perguntamos, Deus não é justo. Por que tal pessoa, com tanta gente no mundo, tinha que justamente ele? Não falamos isso? Por que tinha que ser justamente tal pessoa? Nós não temos privilégio. Ninguém tem privilégio. Cada um vai no seu momento certo. Cada um segue um ciclo natural, vai no momento certo. Mas existe, de primeiro momento, essa questão da raiva, da não aceitação. E muitas vezes até algumas pessoas que se revoltam até contra Deus, contra as religiões, abandonando a própria fé, por não aceitarem um fato que na realidade é natural e é o destino de todos nós. Quer queira, quer não, todos nós iremos um dia.
No terceiro estágio, é o estágio da barganha, ou troca. É aquele momento em que a pessoa se apega a tudo que é possível e imaginário. Então, num paciente que se encontra em fase terminal, ele vai se apegar a qualquer tipo de tratamento e a família vai se apegar a todos os santos, a todas as promessas possíveis e imaginárias, procurar todos os meios para poder salvar aquela pessoa. É errado? Não. Faz parte, inclusive, da nossa fé. Jesus não dizia, tua fé te curou? Então, nós sabemos que muitos e muitos casos em que os médicos desenganam o paciente, nem o médico mesmo consegue explicar por quê, e o paciente sobrevive, se cura. Coisas que não tinham a menor possibilidade de acontecer, acontece. Fé. Então, assim, há necessidade desta fé e de tentarmos todos os meios, porque a vida precisa ser preservada até o fim. Se tentar a preservação da vida de todos os meios. Agora, a partir do momento que se esgotou todos os meios e que não tem mais jeito, não adianta a gente querer fazer as barganhas. É o momento de nós encararmos a verdade e aceitarmos. Que seria, aí tem o quarto estágio, que é o estágio da depressão, que é aquele momento em que a pessoa percebe que não tem mais nenhum recurso, que já se esgotou todos os meios e que, infelizmente, eu vou ter que encarar aquela realidade. Então, o sofrimento, a tristeza, faz com que tanto o paciente na fase terminal, como a família, acabe passando por essa fase da depressão. É aquela coisa do sentir que eu estou com as mãos atadas e eu não posso fazer nada. Se eu pudesse, eu tiraria a dor, eu resolveria tudo com minhas próprias mãos. Mas de repente eu percebo que não adianta. Não está no meu poder resolver isso. E entramos em depressão. Isso é uma coisa muito natural. Independente, novamente, da minha crença. É um período que vai demorar mais ou menos, mas que é natural. Até que vem o quinto estágio, que é o estágio da aceitação. Aquele momento que eu já passei ali pela negação, eu já passei pela raiva, eu já tentei fazer barganha, promessas, eu já passei pelo período de depressão e agora eu caí na realidade e só me resta aceitar. Com um processo natural. Sem dor? Não. O fato de aceitar não significa que não me está doendo. Está doendo profundamente. Mas eu aceito, porque não tem mais jeito. É uma coisa que não depende mais de mim. E é o momento em que eu preciso reagir e tocar minha vida para frente, porque a vida prossegue. Eu acredito que todos nós já passamos por várias experiências de perdas, né? E cada qual com uma reação diferente. Mas uma coisa que, entre muitas perdas que eu já tive, e foram várias, e sofri muito por cada uma delas, mas uma coisa que me marcou muito, 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 foi que eu tenho um cunhado que desencarnou muito novo, com 43 anos de idade, de um infarto fulminante. E ele deixou, então, meus dois sobrinhos muito novos mesmo. O meu sobrinho caçula estava com 7 para 8 anos de idade. Então, quando existe criança envolvido nisso, nós sabemos que a dor é maior, que a dificuldade é maior. Imaginarmos como é que uma mãe, como é que uma mulher vai assumir a responsabilidade da educação de 2 crianças sem ter aquele companheiro forte do lado. É muito difícil, gente. Não entra só a questão de aceitação ou não aceitação. É uma dor profunda e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande, porque nós perdemos o rumo. São situações que, quando acontecem na nossa vida, você perde o chão que você está pisando. Você fica sem chão. Então, reequilibrar-se é muito difícil.
E o meu sobrinho, a minha irmã me contou que uma vez ele disse uma frase para ela que nunca saiu da minha cabeça e que eu acho que representa essa dor tão profunda que todos nós sentimos. Porque ele, com 8 anos de idade, no momento em que ele estava lembrando muito do pai, ele sofreu muito com isso, e teve um dia chorando que ele chegou para minha irmã e perguntou, eu falei, mãe, como é que eu faço para tirar esta dor de dentro de mim? Porque eu não aguento mais. Uma criança de 8 anos. O que você diz para uma criança dessa? Como que você resolve uma dor dessa numa criança de 8 anos? É muito difícil, né? Essa separação é muito complicada. Mas a doutrina espírita, ela está aí exatamente para nos auxiliar nesse recomeço, porque há necessidade de se recomeçar. A vida não pode parar, ela não para, independente da nossa vontade, ela continua. Então a doutrina espírita, ela vem exatamente ser aquele amparo que todos nós necessitamos, aquele porto seguro para onde nós corremos nestes momentos. Porque vai trazer de volta? Não vai trazer de volta, ninguém pode trazer de volta. Mas vai pelo menos me trazer um consolo. Vai me ajudar a compreender aquilo que eu ainda não consigo compreender. Vai me fortalecer a fé a ponto de eu não me sentir mais sozinho. E vai trazer um consolo maior ainda, porque nos deixa muito claro de que a morte não existe. Nós continuamos vivos, o espírito não morre. O que acontece realmente é uma separação temporária, apenas temporária. E que aquele ser que nós amamos tanto, ele continua vivo, num outro plano, trabalhando, estudando, vivendo, ele continua vivo. E que nós teremos a oportunidade de reencontrá-lo um dia. Richard Simonetti, no livro Depois da Morte, eu gosto muito do Richard Simonetti, senti muito o desencarne dele, porque ele era uma gracinha de pessoa. Quem o conheceu, ele era assim encantador. E no livro Depois da Morte ele diz assim, a morte é a única certeza da vida. Todos morremos um dia. O medo da morte, basicamente, é o medo do desconhecido. Por isso, o Espiritismo elimina nossos temores, matando a morte, na medida em que demonstra que ela é apenas um retorno à pátria espiritual. Então ela vem nos trazer este alento. Ela acaba com aquela história de céu ou do inferno, porque isso dava um distanciamento muito grande. Se nós lembrarmos, nossa, a minha mãe era uma pessoa muito boa, muito merecedora, então ela está no céu. Se eu imaginar a minha mãe no céu, ela está totalmente fora do meu alcance. Porque o céu é muito longe. Ela está lá junto com os anjos e com os santos. E é muito longe, eu nunca vou poder alcançar minha mãe. A partir do momento que eu lembre também de uma pessoa que talvez não tenha sido tão boa, eu falo, nossa, então, infelizmente, uma pessoa que errou tanto, ela vai estar no inferno. A distância fica maior ainda. Porque se ela estiver no inferno, mesmo eu amando profundamente, eu não vou querer encontrar, porque para encontrar eu vou ter que ir para o inferno também. Alguém quer ir? Ninguém quer ir. Então, assim, aquelas pessoas que nós amamos profundamente, mas que nós sabemos que não teve lá uma vida muito correta, né? E se nós formos compreender, né, formos nos basear nessa história de céu e inferno, eu vou imaginar que este ser, ele está no inferno, então nunca mais eu vou querer encontrar com ele. Porque para me encontrar eu vou ter que ir até o inferno. E isso eu não quero. Então a doutrina espírita, ela vem exatamente nos trazer esse consolo de que assim, eles não estão tão longe, nem no céu nem no inferno. Eles estão numa distância de um pensamento. A distância que nós temos deles é de um pensamento. Basta eu lembrar daquele ser que eu tanto amo, lembrar da sua fisionomia e de imediato eu estou em contato com ele. Existe essa conexão imediata. Porque os laços, os vínculos de amor, eles não morrem com a morte física. Nós continuamos ligados por estes vínculos de amor.
E todo momento que eu lembro da pessoa, que eu penso nela, que eu emito a ela este sentimento de amor, de carinho, ela sente lá onde ela estiver. E a comunicação, ela é possível, ela é viável. Por exemplo, a comunicação mais fácil, mais possível, é aquela comunicação que é feita através dos sonhos. Porque a partir do momento que nós dormimos, o espírito ele consegue uma liberdade provisória, né? É aquele momento em que o espírito se liberta do corpo físico provisoriamente, ele se mantém ligado ao corpo físico ainda por aquele cordão fluídico, né? Que nos liga ao corpo material, mas ele ganha uma liberdade provisória. Aquela liberdade em que ele consegue adentrar a pátria espiritual. E que o espírito desse ser tão querido, ele nos encontra. É um encontro de espíritos no plano espiritual. É uma pena que quando nós despertamos, a partir do momento que o corpo retorna para o corpo físico, o choque, o impacto do espírito com a matéria nos bloqueia e nós acabamos esquecendo daquilo que nós vivenciamos. Esquecemos completamente. Às vezes a pessoa fala, eu não sonhei com nada. Mas você vivenciou alguma coisa, porque você não lembra. Agora, muitas vezes nós conseguimos lembrar perfeitamente, lembrar de leve. Falar, eu acho que eu sonhei com fulano, mas não lembro o que aconteceu. E em outros casos, nós conseguimos lembrar perfeitamente. Eu tive um amigo, na época eu trabalhei na prefeitura, e que eu gostava demais, demais, demais dele. Demais, admirava demais aquela pessoa. E quando ele desencarnou, eu sofri muito, muito esse distanciamento. Eu pensava muito nele. E eu lembro que, acho que uns 6 meses depois que ele desencarnou, eu tive um sonho que não dá jamais para esquecer, porque não foi um sonho, foi um reencontro. Eu estava na praia, uma praia muito bonita, e de repente ele chegava por trás, e ele tinha um hábito de chegar e falar assim, Albinha! Era um jeito muito característico dele. E eu estava de costa e ele chegou atrás de mim na praia e disse, Albinha! Na hora que eu olhei, fiz assim, menino, mas você está aqui? Você morreu, não é possível. E ele deu uma risadinha, ele fez assim, morri, Albinha. Eu não morri. Porque ninguém morre. Ele veio e ele me deu um abraço tão apertado, mas tão apertado, tão gostoso. E ele usava um perfume muito gostoso lá no serviço, eu sentia aquele perfume dele. E no momento em que eu despertei me abraçando. Eu me apertava muito. E eu acordei sentindo o perfume dele. E eu passei, olha, eu acho que uma meia hora no quarto ainda, sentindo o perfume dele dentro do meu quarto. Um encontro maravilhoso para matar a saudade. Esses encontros possíveis que nos comprovam que a vida continua e que esta ligação afetiva, ela está viva. Outros momentos são os momentos em que eles se comunicam através das psicografias. Quem não se lembra das cartas de Chico Xavier? Aquele homem, aquele espírito tão humilde que se dizia simplesmente um mero carteiro. Só que Chico deixava muito claro, com relação às psicografias, que ele dizia, o telefone toca de lá para cá, e não daqui para lá. Não é na hora que eu quero, é na hora que eles podem, na hora que dá, na hora que existe condições para isso. Porque muitas vezes nós não estamos em condições para isso. Para receber. Muitas vezes o nosso padrão vibratório está muito diferente do padrão vibratório deles. O próprio médium que vai receber essa psicografia, há necessidade que ele tenha também um padrão vibratório, né, equivalente, uma afinidade com esse espírito, para poder conseguir essa conexão perfeita. E nós sabemos que a mediunidade, a psicografia, ela não é assim tão fácil, tão simples. Nós recebemos muitas pessoas que todo mundo quer ser psicógrafo, todo mundo quer ser Chico Xavier. Mas eu pergunto, alguém quer levar a vida que Chico Xavier levou? Que Chico Xavier não teve vida própria. Ele jamais vivenciou aquilo que ele gostaria de ter vivenciado.
lazer, prazer. A vida de Chico foi toda de trabalho e de dedicação e de amor ao próximo. Será que nós estamos preparados para abdicar da nossa existência em prol do próximo? 24 horas do dia? Acredito que não, né? Então, para poder ter esse merecimento, né, de um trabalho tão lindo como o do Chico, há necessidade, sim, né, de resiliência, disciplina, amor, coisa que nós ainda não conseguimos aprender. E tem uma comparação na questão do livro 936 do Livro dos Espíritos, que ele diz que se as nossas lembranças, né, pelos nossos entes queridos, se é uma coisa boa. E ele diz que sim. Quando nós lembramos desses entes queridos com amor, né, com alegria, com saudades, mas lembramos com tranquilidade, eles ficam satisfeitos porque eles recebem essa nossa emoção como uma forma de carinho. Agora, quando nós ficamos com revolta, né, chorando profundamente, inconformados, deprimidos, isso prejudica muito, porque é comparado a uma mãe que precisa ir trabalhar porque ela necessita trazer o sustento para casa, e essa mãe tem que trabalhar o dia inteiro, chega em casa só de noite, porque ela tem que manter a casa. E ela deixa 2, 3 crianças pequenas dentro de casa. Se ela estiver lá no trabalho dela, lá em São Paulo, sabendo que essas 2, 3 crianças estão em casa, aos gritos, chorando, sofrendo a ausência da mãe, essa mãe vai trabalhar em paz? Vai. Então, da mesma forma, a nossa revolta, a não aceitação, faz com que esses entes sofram, porque eles não podem voltar. Eles não podem continuar a sua existência física entre nós como nós desejamos. Então, há necessidade da aceitação. Aceitar aquilo que não pode ser mudado. Só para encerrar, eles deixam alguns conselhos do ponto de vista psicológico para que possamos nos reequilibrar quando temos as perdas. Em primeiro lugar, compartilhar os nossos sentimentos, não guardar para a gente. Desabafar, chorar, sim, tudo que eu tiver vontade de chorar. Chore, até aliviar o coração. Isso não faz mal, isso não é proibido. Contanto que depois você enxugue as lágrimas e continue a sua caminhada, porque a vida não para. Saiba quando tocar no assunto, porque não é todo momento que a gente está preparado. Algumas pessoas conseguem falar sobre o assunto com mais rapidez, outros não. Precisa de um tempo para poder se abrir e falar o que está se passando com ele. E esse tempo tem que ser respeitado. Não se isolem, porque quando você se isola, você entra no quadro de depressão, e depressão vira doença. Isolamento nunca fez bem para ninguém. Nós somos feitos para viver em sociedade. Reorganize sua vida. Não importa quanto tempo demora, mas você precisa reorganizar e começar a trabalhar, continuar a viver, porque a vida não pode parar. Não se sinta culpado por ficar triste, porque tristeza é normal, faz parte da vida. Você só não pode puxar a cadeira para a tristeza sentar, porque tristeza, ela é muito folgada. Tristeza é folgada. Se você abrir a porta, puxar a cadeira para ela sentar, ela não sai mais. Então, tristeza, você recebe, chora, depois fala assim, chega, minha filha, está na hora de você ir embora. Bota ela para fora. Ajuda profissional, porque muitas vezes aquilo que nós não resolvemos sozinhos, ajuda profissional, ela é necessária. Seria muito bom se todos nós tivéssemos condições de, pelo menos uma vez na vida, passarmos por uma análise. Porque o tratamento psicológico nos ajuda a nos conhecermos melhor, a nos equilibrarmos, e ela faz muita falta na vida do ser humano. Seria bom se todos nós pudéssemos ter acesso a isso, porque é muito importante. E, finalmente, a fé. Nos apegarmos profundamente à fé. Porque quando nada mais dá certo na nossa vida, quando tudo nos falta, a fé é o nosso porto seguro. É para onde nós sempre podemos voltar, sabendo que a partir do momento que eu me abraço a esta fé, que eu me entregue a esta fé, com certeza eu serei confortado
eu serei amparado, porque esses nossos companheiros espirituais, esse amiguinho, esse anjo guardião, ele nos ama profundamente e ele nunca nos abandona. Nos momentos de maior tristeza na nossa vida, é ele que nos coloca no colo e que nos carrega. E o Mestre Jesus que vai seguindo adiante, nos indicando o verdadeiro caminho. Fiquem com Deus.